Hoje nós vamos falar do JEC federal, será que não foi? Foi. Hoje, gente, nós vamos falar do JEC federal e o JEC da Fazenda Pública. Sempre lembrando que a base para essas duas legislações é a Lei 9.099 de 95. A Lei de 9.099 de 95, ela é a mãe, né? Ela é a referência para que as outras leis foram criadas. Em 95 foi criada ela, depois em 2001 foi criada a JEC federal, e depois em 2009 a JEC da Fazenda Pública. Mas essas de 2001, de 2009, elas têm como parâmetro, como referência, como alicerce, como base, a Lei 9.099 de 95. Então, são algumas particularidades que mudam, são algumas peculiaridades, tá? Lembra quando eu falei para vocês da lei, da lei 9.099, que no artigo 2º da lei, o legislador trouxe expressamente os princípios que regulamentam o JEC, tá? Então, vocês vão verificar que são os mesmos princípios que nós estudamos na aula passada. Mas aqui nós temos o princípio da informalidade e da simplicidade, que é que os atos processuais, eles, no JEC, eles são feitos, eles não têm uma forma declarada na lei. Ele não tem aquela rigidez da lei, né? Preza pela simplicidade dos atos. Tanto que no JEC federal, a presença do advogado é sempre facultativa. Nós vimos, né, que no JEC da Lei 9.099, a presença do advogado é facultativa, né, quando nós temos ações de até 20 salários mínimos. Aqui, no caso do JEC federal, é sempre facultativa a atuação do advogado. Somente em caso de recurso que a presença do advogado é indispensável, tá? Então, essa é uma particularidade do JEC federal. Deixa eu ver aqui. E no JEC da Fazenda Pública, a presença do advogado é também facultativa e também ela é indispensável em caso de recursos. Essa regra que está no slide, que eu coloquei só o JEC federal, também é a mesma para a Fazenda Pública, tá? Então, vocês aí complementem que no JEC da Fazenda Pública, a atuação do advogado é sempre facultativa também. Não tem o valor da causa, nesse caso, como um limitador, porque no JEC da Lei 9.099, né, até 20 salários mínimos, a atuação do advogado é facultativa. Então, nós temos aí o valor da causa como um motivo limitador. Aqui, nesse caso, nós não temos. Independente do valor, vocês vão verificar que a competência desses JECs também tem um valor, mas independente disso, a atuação do advogado ela é facultativa. Aqui nós temos também o princípio da celeridade, tá? Que não há remessa necessária das sentenças em que houver sucumbência da Fazenda Pública. Então, vocês vão verificar, vocês sabem disso, que a Fazenda Pública, o que é a Fazenda Pública? É o Estado, municípios, autarquias municipais, autarquias estaduais, autarquias municipais, autarquias, fundações municipais e estaduais. Então, isso, vocês sabem disso, que quando há uma sentença contra a Fazenda Pública, há uma remessa, uma sentença a desfavor da Fazenda Pública, em que a Fazenda Pública é a prejudicada, é a perdedora, sobe automaticamente o processo para o tribunal, tá? Para o 2º grau de jurisdição. Isso é automático, é o que nós chamamos de remessa necessária, é uma remessa obrigatória, tá? No caso do juizado especial, não há essa remessa. Não vai automaticamente, só vai para o 2º grau de jurisdição se nós tivermos aí recursos, daí sim.
Se tiver o recurso contra a sentença, sobe para o Tribunal de Justiça, se for o JEC da Fazenda Pública. Agora, se for o federal, vai subir para o TRF, tá? Competência da Fazenda do JEC federal, primeiro. Eu coloquei aqui para vocês. Vamos abrir a lei? Vamos abrir aí no celular de vocês. Vamos abrir as duas leis? A Lei 10.259, eu estou abrindo aqui também. Vamos abrir? Que assim a gente consegue ter uma base do que é essa lei. Lei 10.259/2001. Ela nasceu dia 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. Então, aqui vocês vão verificar que o artigo 1º, logo de cara, ele diz que se aplica a Lei 9.099 no JEC da Federal também, tá? E no artigo 2º, ele fala sobre a competência. Então, vamos voltar lá naquele slide. Compete ao Juizado Especial Federal Criminal. Então, o criminal não serve para a gente. A gente vai para o artigo 3º, que vai falar da competência civil. Compete ao JEC, né, federal, processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Daí, gente, olha, então aqui nós temos como competência em razão do valor da causa. As causas de até 60 salários mínimos, elas são processadas e julgadas no JEC federal. É lógico que eu não posso só olhar o valor da causa, como eu falei para vocês. A competência, nesse caso, ela é uma competência que nós temos que olhar vários aspectos. Nós temos que olhar a matéria, nós temos que olhar o valor da causa, nós temos que olhar as pessoas que estão envolvidas nessa situação, que estão envolvidas nesse conflito, para realmente saber se a gente vai propor essa ação no JEC ou não, tá? O valor da causa é só um dos critérios de fixação de competência. Agora, nós temos também, se vocês olharem aí, o parágrafo 1º do artigo 3º, ele diz: não se inclui na competência do Juizado Especial Cível as causas referidas no artigo 109, inciso 2, inciso 3, inciso 11 da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão e demarcação de terras, ações populares, execuções fiscais e improbidade administrativa, e as demandas sobre os direitos ou interesses difusos, coletivos, individuais ou homogêneos. Gente, vocês sabem, primeira coisa, quando eu quero saber a competência, se é a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, como que eu faço? Qual é meu ponto de referência? É a Constituição Federal. É o artigo 109, eu sempre vou, para eu saber se eu vou propor ação numa justiça comum, ou na Justiça Federal, na Justiça Estadual, ou na Federal, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o artigo 109 da Constituição Federal. E o artigo 109, ele traz a competência sobre a matéria da Justiça Federal. Quais são as matérias que são julgadas na Justiça Federal? Tá? Então, eu preciso olhar o 109. E lá no 109 tem os incisos, né? 2, 3 e 4, e vocês vão verificar. Mandado de segurança, por que não pode no JEC? O mandado de segurança tem uma lei específica. O mandado de segurança tem um regramento específico. O mandado de segurança tem um regramento específico, tá? Então, ele não cabe no JEC. Assim como também uma ação popular. A ação popular, ela também tem uma lei específica, uma lei especial, tá? Ela tem uma regulamentação especial e que também, pela natureza dessas ações, pela complexidade dessas ações, vocês sempre têm que lembrar que o JEC, ele foi criado para atender causas de menor complexidade, né?
Ele foi atender, então não é simplesmente o valor da causa. Eu tenho que olhar também a matéria que vai ser julgada. Se ela é uma matéria de autocomplexidade, que tem perícia, que tem citação por edital, né? Que tem, por exemplo, várias intervenções de terceiros que você supostamente acha que possa ter. Não adianta você protocolar, distribuir essa ação no JEC. Isso vai de encontro, né, choca com todos os princípios que regulamentam o JEC. Então, você vai olhar o valor da causa? Sim, né, o valor da causa é importante, mas eu tenho que olhar a matéria. É uma matéria que está lá no 109? No 109 diz quais são as matérias que são julgadas e processadas pela Justiça Federal, né? Tudo que envolve ações contra a União, autarquias federais, ONGs internacionais, tá? Isso são ações que podem ser processadas no JEC. Fundações federais, autarquias federais, empresas federais, tá? Todas essas são ações contra a União, todas as pessoas jurídicas de direito público na esfera federal, tá? Só que tem algumas ações que, pela sua complexidade, não pode no JEC. Então, por exemplo, quando envolve um bem imóvel da União, não pode no JEC, tá? Quando o objeto da ação é um bem imóvel da União, ou esse imóvel é pertencente a uma autarquia federal, não pode no JEC. Quando a gente fala sobre uma ação que fala, por exemplo, sobre anulação e cancelamento de ato administrativo federal, tá? Também não pode no JEC. Então, vocês vão verificar que tem algumas matérias que são matérias de alta complexidade, são matérias que envolvem, por exemplo, um imóvel da União, são situações que envolvem ato administrativo federal, são situações que envolvem alguma demissão, né, alguma punição contra um servidor federal. Então, essas situações, elas não cabem no JEC federal, tá? Ah, Lenise, então que ação que eu poderia propor no JEC federal? Por exemplo, aquela ação que envolvia, não sei se vocês acompanharam, mas é uma ação que ela foi muito falada nos meses anteriores, que é para ser restituído o fundo de garantia, porque mudou o índice de correção do fundo de garantia, tá? Então, esta é uma ação que foi proposta contra a Caixa Econômica Federal. Então, esta ação, independente do valor da causa, Lenise, como que eu vou fazer esse índice de correção? Antes era um índice e agora é outro índice. Então, teve um período aí que essa correção do fundo de garantia, ela é como se tivesse sido zero. Como se a gente que trabalhou lá desde 2009 até 2013, eu acho, 1999 até 2013, mais ou menos, essas pessoas é como se, por causa da inflação da época, essas pessoas é como se elas não tivessem recebido nada de correção. Entendeu? Então, essas ações, elas normalmente, nós temos como se faz esse cálculo, né? Nós temos na internet, mas dependendo, por exemplo, quando a pessoa tem vários vínculos trabalhistas, nós temos que fazer o cálculo de cada um dos vínculos, tá? Então, ela é um cálculo meio trabalhoso, tá? Então, eu, por exemplo, eu pedi para que esse cálculo fosse feito por um contador. Eu paguei um contador para ele fazer esse cálculo para mim, porque eu tenho vários, né? Eu tenho vários vínculos. Então, a minha ação, mais ou menos, gente, deu uns 9 mil reais, tá? Então, por isso que eu propus essa ação, por causa do valor da causa, por causa da matéria, eu consegui propor no JEC federal. Bom dia, Rafaela. Tá bom? Então, vocês vão ter que olhar isso, o valor da causa, a matéria que está sendo discutida, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, tá bom? E nós temos também aqui, ó, em razão das pessoas, quem pode ser autor no JEC federal? Eu posso ser,
uma pessoa física, o Rafa pode ser, o Thomas, a Adri, o Gu, nós todos podemos ser autores no JEC federal, autores. Nós podemos ser donos de uma pessoa jurídica de direito privado, como uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, nós podemos ingressar com ação no JEC federal. Mas os réus aqui agora mudam, né? Porque os réus aqui são o quê? Você vai entrar com uma ação contra a União, contra autarquias federais, contra fundações federais, empresas públicas federais. Por que será que não tem aqui que eu posso ingressar, por exemplo, com uma ação contra um país estrangeiro ou contra uma ONG internacional? Por causa da complexidade da matéria. Para eu propor uma ação contra uma ONG internacional ou com alguma situação que envolve um país estrangeiro, envolve aí um regramento específico por envolver uma situação entre países, né, entre ONGs internacionais. Então, nesse caso, é pela complexidade, eu não posso propor no JEC federal. No JEC federal, eu posso ingressar com ações contra a União, contra autarquias federais, fundações federais e empresas públicas federais, tá? E depois, se vocês forem ver, o artigo, ainda no artigo 3º, parágrafo 3º do JEC federal, vocês vão propor essa ação no foro onde estiver instalada a vara do juizado especial, e daí a sua competência é absoluta, né? Eu coloquei aí para vocês domicílio do réu, local do fato, né? Dependendo da ação que vocês vão propor, como ação indenizatória contra a União, né? Se vocês vão propor uma ação indenizatória, vocês vão propor ação no local do fato. Lula. Tô na casa da minha mãe. Nossa, gente, vocês estão escutando? Acho que é uma obra aqui em cima. Então, daí nós vamos propor no local do fato ou no local do ato, tá? Onde esteja situado o bem. O artigo 6, gente, se vocês quiserem... Nossa, gente, e agora? O artigo 6º, ele traz a competência, tá tudo na lei, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando para vocês está na lei. Ele traz quem pode ser o sujeito ativo e quem pode ser o sujeito passivo. Tá lá declarado expressamente na lei. Então, eu vou olhar o valor da causa, eu vou olhar a matéria, Adri, e eu vou olhar também as pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Então, para eu verificar e propor e processar uma ação no JEC federal, eu tenho que olhar todos esses critérios de fixação de competência. Agora, e a Fazenda Pública? A Fazenda Pública, nós temos que ir lá na lei, abrir a lei 12.153 de 2009. Vamos abrir? Gente, eu acho que eu vou ter que ir para o escritório à tarde, para dar aula para vocês no próximo dia. Porque eu estou mudando para a casa da minha mãe. Por 1 ano, mais ou menos, eu vou morar aqui na casa da minha mãe, até meu apartamento novo ficar pronto. E vou cuidar da minha mãezinha também, que ficou doente. Isso, meu amor. Agora começa o tópico da Fazenda Pública. Eu estou estudando, Dri, os dois juntos, porque o que muda de um para o outro são algumas particularidades, né? De competência. Por isso que eu tô, na verdade, a gente poderia estudar os 3 juntos. Mas eu, particularmente, acho que dá um nó na cabeça da gente, né?
Então, por isso que nós estudamos primeiro o JEC da Lei 9.099. Agora, nós estamos estudando o federal e da Fazenda Pública. O da Fazenda Pública, é quando nós ingressamos com uma ação contra o Estado, contra o município, quando nós ingressamos com uma ação contra uma autarquia estadual, uma autarquia municipal. Aqui muda o sujeito passivo. Vocês podem reparar que nas 3 legislações do JEC, nós temos como sujeito ativo as mesmas pessoas. Sempre quem é autor são os mesmos. Pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, tá? São as mesmas pessoas. O que muda é o sujeito passivo. Eu vou entrar no JEC daqui de Assis, no JEC da Justiça Comum, eu vou ingressar com uma ação contra a Adriana. Agora, se eu for ingressar contra a União, eu vou ingressar no JEC federal. Agora, se eu for ingressar contra o Estado ou o município, aí é a Fazenda Pública. Nós temos aqui em Assis o JEC da Fazenda Pública e o JEC da Federal. E temos também o JEC da Lei 9.099. Tá horrível, vocês estão ouvindo, gente? Desculpa, viu, gente? Eu não sabia que... Senão eu teria ido para o escritório. Para começar a semana legal, né? Hã? Obrigada, Guilherme. E aqui nós temos o valor da causa, que também é 60 salários mínimos. Quanto é da Lei 9.099? É 40 salários mínimos. Agora, o JEC federal e da Fazenda Pública, o valor da causa são de ações de até 60 salários mínimos. E nós temos também, né, o artigo 2º, parágrafo 1º da lei, que traz aí qual é a competência quanto à matéria, né? Daí ele também faz por um critério de exclusão. Não se inclui na competência do JEC mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação de terras, improbidades administrativas, execuções fiscais e demandas sobre direitos e interesses difusos e coletivos. É por um critério também de exclusão e está na própria lei. Tudo que envolve pedido de demissão de servidores públicos, atos de improbidade de servidores públicos, atos de punição, não pode ser propostas essas ações julgadas, né, no JEC da Fazenda Pública também não. Tá aqui na lei, é um critério de exclusão, tá? E por fim aí as pessoas. É isso que vai mudar de um JEC para o outro. É o réu, como eu acabei de falar para vocês. Aqui o réu é o Estado, o município, eu vou querer ingressar com uma ação contra a Prefeitura de Assis, contra o Estado de São Paulo, contra uma autarquia estadual, uma autarquia municipal, tá? Daí eu vou entrar no JEC, mas eu não vou olhar só esse critério. Eu vou olhar a matéria e eu vou olhar também o valor da causa. Lembrando que não precisa de atuação do advogado até a fase de sentença, em primeiro grau de jurisdição. Depois, quando passa para a fase recursal, nós temos, então, a necessidade de ter um advogado atuando na causa. Aqui eu coloquei para vocês também sobre os conciliadores e os juízes leigos, porque muda de um JEC para o outro. Então, é uma particularidade que tem que ser falada. No JEC federal, nós não temos o juiz leigo. Não existe aquela figura de juiz leigo, é somente conciliadores, que são nomeados pelo juiz togado, e eles têm, gente, aí um período de atuação, que são 2 anos. Admitidos por mais 2 anos, prorrogados por mais 2 anos. Essa também é uma diferença dos outros,
E nós temos o JEC da Fazenda Pública, que daí nós temos sim a figura tanto do juiz leigo, como do juiz togado, como também dos conciliadores. Então, os conciliadores são preferencialmente bacharéis em direitos, como eu falei para vocês, lá do JEC da Lei 9.099. E agora, advogados com mais de 2 anos de experiência, os juízes leigos. No JEC da Lei 9.099, eram advogados com mais de 5 anos de experiência. Então, tem que tomar cuidado aqui, porque muda de uma lei para outra. A Lei 9.099 tem as 3 figuras: juiz togado, juiz leigo e os conciliadores. No JEC federal, nós só temos juiz togado e conciliadores. E tem esse prazo aí de 2 anos. E no JEC da Fazenda Pública, nós temos 3 também: conciliadores, juízes leigos e juiz togado. Só que com essa peculiaridade aí de 2 anos de experiência. O procedimento, gente, é igual o procedimento que nós temos, que nós estudamos no JEC da Fazenda Pública, no JEC da Lei 9.099. É a mesma coisa. A diferença, gente, é que nós estamos propondo uma ação contra um ente público. Então, o pagamento dessas ações, elas são feitas por ou precatório, ou como que chama? Requisição? Esqueci. RVV. Exatamente. E o pagamento é em 60 dias, diz a lei. Tá? O resto que eu expliquei para vocês é a mesma coisa. Tá? O que vai mudar são somente essas peculiaridades da competência, que muda tudo, dos juízes leigos, que isso pode cair numa primeira fase da OAB como teste, né? E confundir vocês. E sempre lembrando que aqui o pagamento, né? Nós estamos entrando com um ente público e o pagamento é diferenciado, né? Não é o pagamento como se você estivesse ingressando com uma pessoa física. Aí que entra numa fila, né? De precatórios e tudo mais. Tem recursos, os mesmos recursos que nós estudamos na Lei 9.099 também cabe aqui. É recurso inominado, cabível somente contra sentença de mérito, no JEC federal. O prazo é diferenciado, o prazo é de 10 dias. Ó, se vocês olharem aqui, a lei do JEC da Fazenda Pública são somente 28 artigos. Aonde esses 28 artigos, eles falam do JEC da Fazenda Pública no âmbito dos estados, do Distrito Federal, do território e dos municípios. E são juizados criminais e cíveis. Então, são somente, dá para vocês lerem todos os artigos, somente 28 artigos. Se a gente for para o outro, vamos ver da federal quantos artigos que são. Da Lei 10.259. São
também 27 artigos. Tá? Então, é uma lei que dá para vocês lerem por completo. E a Lei 9.099, que são quantos artigos? Espera só um pouquinho que a gente já vê isso, Rafa. E da Lei 9.099... Sempre lembrando que é civil e criminal. Então, tem uma parte aqui da Lei 9.099 que não cabe. Olha lá, 97 artigos. Essa é grandinha. Essa é maior, tá? Mas não é nada que não dê para ler também por completo. Tudo que nós falamos estão nas 3. Então, quando vocês forem advogados, para vocês verificarem se vocês vão ingressar com uma ação no JEC, vocês têm que lembrar que não é só o valor da causa que é o critério de fixação de competência, mas a complexidade da matéria, a complexidade da ação, se tiver intervenções de terceiros, se você supor que tenha, se você supõe que vai ter uma prova pericial, nem adianta você propor ação no JEC. Tá? Daí o Rafa perguntou, vamos olhar aqui. É o valor, tá, Rafa? O que diferencia o precatório é o valor. Precatório e a requisição. São os valores, a diferença são os valores. A RPV é utilizada para os considerados débitos de pequeno valor. Os precatórios são instrumentos utilizados pelo judiciário para requisitar ao poder público o pagamento de dívidas decorrentes de um processo transitado em julgado. Vamos ver se fala o valor, né? Eu acho que todos os meses. Salários. Oi? 30 salários para municipal, 40 para estadual e 60 para federal, alguma coisa assim. Todos os meses, o Conselho da Justiça Federal divulga a liberação de valores aos tribunais regionais federais, relativos a atuações que resultarem em pagamento de RPVs e precatórios. O precatório é emitido no caso de condenações envolvendo valores acima de 60 salários mínimos e as RPVs abaixo desse limite. Então, nesse caso nosso aqui, do juizado, vão ser sempre a RPV. Então, Guilherme, se tem perícia, se você ler, pode até ter perícia, tá, Guilherme? Mas essa perícia, ela tem que ser uma perícia bem simples. Uma perícia que você, de repente, através de um parecer de um engenheiro, você levando esse parecer do engenheiro, o juiz consegue definir o problema através dessa perícia. Agora, aquela perícia para a condição de incapacidade laboral da pessoa, complexa, de nomeação de perito, indicação de assistente técnica, aquela que está no CPC, com todas aquelas formalidades, Guilherme, daí você não vai poder propor no JEC federal. Você vai ter que ir para o JEC federal, só que o comum, não o especial. Por isso que você não pode olhar só o valor da causa, você tem que olhar a matéria também. Tá respondido, Rafa? Gui, tá respondido também? Vamos entrar, o Guilherme falou disso, vamos só voltar na lei da federal para a gente ler que tem um artigo que fala, viu, Gui, sobre a perícia. Vamos ler esse artigo?
É o 12, Lenise. Obrigada. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 dias antes da audiência, independente de intimação das partes. Esse é como eu te falei, essa é uma forma de perícia muito simples, tá? Se ela for uma perícia complexa, de nomeação de um profissional muito específico, tá? E com todas aquelas formalidades que tem a perícia do CPC, daí não pode. Mas uma perícia mais simples, ó, laudo de até 5 dias, tá? Antes da audiência. Então, é coisa simples. Porque se for um laudo mais complexo, normalmente não dá para ser feito em 5 dias, não dá para ser feito em 10 dias, para ser feito em 15 dias, né? Eu tenho ações de prestação de contas que o processo está durando mais de 1 ano, porque está com a perícia. A perícia não consegue fazer um laudo em 60 dias pela complexidade da ação, tá? Então, daí chega a 60 dias, vem o perito no processo e pede mais 60. Daí a outra parte tá puta da vida, né? Pede para desconstituir esse perito e ser nomeado outro perito. Como se isso fosse adiantar. Não é, porque é uma situação muito complexa. É uma situação que envolve uma complexidade tão grande, de tantos anos. Só para vocês terem noção, é uma ação que ela começou lá em 2005. Tá? Então, o perito ele tem que entender tudo o que aconteceu no processo desde 2005. É um inventário. Então, está tendo em 2015 foi proposta uma prestação de contas. Isso aí é uma perícia de alta complexidade. Dificilmente tem como ela ser feita com pouco tempo. Tá, Guilherme? Lenise, Oi? inclusive nas questões previdenciárias, a parte tem a opção de apresentar quesitos e indicar assistentes ainda. Isso aí se torna ainda mais complexo, se você for pensar, né? Você poderia falar, não, Lenise, né? Mas é em função disso que o Guilherme disse, né? Porque envolve aí previdenciário. E o previdenciário normalmente tem aí por mais que seja mais simples, existe a perícia. Mas é uma perícia que tem que ser mais simples, mesmo que tenha quesitos. É pela natureza da ação. Porque senão vai de encontro com todos os princípios do JEC. De celeridade, de simplicidade, de informalidade, de rapidez, de celeridade. Olha que silêncio estranho. Agora ficou silêncio total. É uma reforma que está sendo feita em cima, no 11º. Eu estou no 10º. Tá bom, gente? Tem mais alguma coisa? A gente poderia fazer se vocês toparem, até como uma forma de vocês consultarem, de vocês, eu vou colocar lá no Moodle, valendo nota, tá, gente? A gente pode fazer alguma coisa valendo nota, que fica legal, para que vocês na prova não tenham aí a necessidade de se preocuparem tanto. Então, eu queria que vocês fizessem um trabalho pegando 4 ações diferentes. Vocês pegarem jurisprudência, 4 ações diferentes. 4 do JEC da Lei 9.099, 4 jurisprudências, vocês não vão pegar ela por completo. Ah, Lenise, eu não consigo fazer o copiar, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem problema, você pega o número lá do processo e você mesmo faz um resumo daquela jurisprudência, colocando que tipo de ação que é e qual que é o objeto de discussão. Vocês mesmos podem fazer isso.
4 jurisprudência da Lei 9.099, 4 jurisprudência da 10.259 e 4 jurisprudência da 12.153. Eu vou colocar como uma tarefa para vocês lá no Moodle, tá? Com prazo de entrega. Uma semana, vocês acham que dá para fazer? Né? Daí, depois eu vou até verificar, a gente pode... Exatamente, se der para copiar e colar e copiar a ementa, não tem problema. E daí você faz um pequeno comentário daquilo que você entendeu. Tá? Sempre você vai fazer um comentário daquilo que você entendeu de uma forma bem simples, se você entendeu mesmo, né? Não adianta pegar uma que você não entendeu nada, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem isso, porque qualquer coisa fica esse trabalho valendo 5, e depois a prova fica valendo 5 também, que são testes. A gente faz 10 testes sobre o juizado. Seria valendo meio ponto cada um. 4 jurisprudência de cada, professor? 4 de cada. Ok. Já é a metade da prova para vocês, tá? Quando chegar a prova, a gente faz uma prova valendo 5 pontos, tá? Beleza. Beleza, Gu? Então tá bom, amores. Eu vou correr pro escritório, porque não vai dar para dar pro quarto ano com esse barulho, né? Não, Dri, não manda por e-mail, não. Eu vou abrir, eu vou fazer lá no Moodle para vocês inserirem lá. Tá? Fica registrado lá no Moodle, tá bom? Daí eu coloco, Dri, um anexo, para vocês colocarem um anexo. Não vai copiar todo mundo um do outro, por favor, né? Porque logo que eu bato o olho, eu já vejo que tá tudo cópia. Cada um faz o seu, mesmo que seja de uma forma simplesinha. O Rafa deu risada. Que dúvida, né, Rafa? O Rafa, eu nunca dou trabalho por causa disso. Porque até eu, né, ia copiar. Mas quem quiser fazer certinho, bonitinho, é melhor, porque vocês vão analisar jurisprudência. Fazer um trabalho de jurisprudência é legal, para vocês aprenderem a usar a jurisprudência. Já fizeram algum trabalho de jurisprudência? Tá? Então tá bom, meus amores, eu vou encerrar a aula de hoje. Vocês desculpem aí pelo... Que bom, Gui, para você vai ser fácil então, tá, meu amor? Eu vou encerrar, então, a aula aqui com vocês, até por causa do barulho, né? E a gente terminou também essa parte. Eu até queria ver com vocês qual que é o interesse que vocês têm de uma outra ação que a gente pudesse estudar. Se vocês querem a ação de despejo a semana que vem, se vocês querem estudar um mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, a diferença das duas, como se processa as duas... Porque eu vou falar uma coisa para vocês, não tá no nosso, como que chama? No nosso plano de aula. O nosso plano de aula acaba aqui com o juizado especial. Mas eu acho interessante também, Dri. Thomas, o Guilherme também se manifestou. A ação de despejo, a gente poderia estudar as ações que estão na lei de locação, né? Na lei do inquilinato, tá? Então, tá bom. Então, para a próxima aula fica decidido isso, tá? Eu vou preparar para vocês. Tá bom? Então, obrigada, tá, meus amores? Desculpa aí, é que eu não sabia mesmo, tá?